Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Agora nós vamos caminhar um pouquinho, nos preparando para o retiro de Advento e Natal, conhecendo um pouquinho o que são os exercícios espirituais. Nós tratamos da nossa vocação e dignidade de sermos imagem e semelhança de Deus no primeiro vídeo. Depois conhecemos Santo Inácio de Loyola. E agora vamos conhecer um pouco dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Exercícios espirituais que serão a nossa metodologia, a nossa forma de nos encontrar com Deus durante o retiro de Advento e Natal em 2021. Vamos lá. Nós vimos que Santo Inácio, durante a sua experiência de conversão, durante a sua experiência de encontro com Deus, ele descobriu internamente ou viveu a experiência de entrar dentro de si e perceber que nós devemos nos relacionar com Deus de uma forma filial, né, fazendo com que nós sejamos totalmente dependentes de Deus. Precisamos nos relacionar conosco mesmo, né, consigo mesmo, com a verdade, com honestidade, quem nós somos verdadeiramente, qual é o desejo de Deus para a nossa vida, qual é a nossa função, qual é a nossa tarefa aqui. Eu comentei mais de uma vez, a nossa maior vocação é amar a Deus. Santo Inácio dizia isso muito no seu princípio e fundamento. Nós somos feitos para isso, para amar, para servir a Deus e assim salvar a nossa alma, voltarmos de novo e podermos nos encontrar com Deus face a face na vida eterna. Mas aqui, durante a nossa estada na Terra, nós precisamos nos conhecer, porque nos conhecendo e conhecendo a nossa verdade, o nosso desejo, o desejo de Deus para a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa vida, nós vamos conseguir amar verdadeiramente o irmão, né, a partir do amor que brota de Deus, e cuidar das coisas que Deus fez para que nós pudéssemos alcançar esse objetivo de de servir a Deus e salvar a nossa alma, né? Salvar-nos. Então Santo Inácio, ele vive os exercícios espirituais lá na cova de Manresa, lá na gruta em Manresa, onde ele mora como um eremita durante algum tempo e vive toda a sua experiência de encontro com Deus. Então Santo Inácio, ele vai chamar de exercícios espirituais toda forma de examinar a consciência, de meditar, de contemplar, de fazer oração vocal ou mental e qualquer outro tipo de operação espiritual. Qualquer tentativa de nos encontrarmos com Deus, ele chama de exercícios espirituais. Assim como andar, correr, fazer atividades físicas são exercícios corporais, essas propostas de rezar, de nos colocar diante de Deus, são exercícios espirituais. E esse exercício, o exercício espiritual, ele é uma forma de nós dispormos a nossa alma. E a partir disso nós conseguirmos resolver todas as nossas afeições desordenadas, tirar o que está desordenado na nossa alma, ficar livre das nossas paixões. É assim que os exegetas, que os teólogos, né, que quem estuda a teologia mística, cética, fala a respeito de nossos maus hábitos, de nossas afeições desordenadas, as nossas paixões. Depois de retiradas as paixões, nós vamos conseguir buscar e achar a vontade divina, e dessa forma nós conseguimos ser felizes e cumprir com um objetivo maior, que é nos salvar. Haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que, na realidade, tudo depende de Deus. Essa frase de Santo Inácio é muito importante. Não é muito saborear que nos satisfaz, mas sim, não é muito saber que nos satisfaz, mas sim o saborear internamente cada uma das coisas. Então Santo Inácio vai nos mostrar que nos exercícios espirituais é preciso que nós utilizemos muito os nossos sentidos, o tato, o olfato, o paladar. É assim que nós conseguimos ouvir a Deus, é assim que nós conseguimos enxergar a vontade de Deus para a nossa vida, atentos a tudo aquilo que Ele nos criou, atento a tudo aquilo que Ele pode utilizar para nos dizer aquilo que Ele quer. E é isso que vai nos preencher, é isso que vai nos satisfazer a alma. Todo mundo que tenha a vontade de se tornar verdadeiramente uma pessoa que faz a vontade de Deus e caminhar para a santidade, vai se ver diante de um problema. Como que eu vou fazer isso se tornar realidade?
Então é isso que é a proposta dos exercícios espirituais. É um processo que é constituído pela prática da oração, pela ascese, pelo nosso esforço por praticar esses exercícios espirituais e pelo exame de consciência, nós identificarmos o que precisa ser mudado em nós, sempre aos olhos de Deus, e aí com isso nós procurarmos mudar. E nós precisamos também de ter discernimento de tudo aquilo que aparece, né? Os sentimentos que aparecem enquanto a gente reza, enquanto a gente se encontra com Deus. Nós somos inundados daquilo que Santo Inácio chama de emoções espirituais. E essas emoções precisam ser percebidas e a partir disso a gente discernir se realmente isso é vontade de Deus, é nossa vontade mesma ou não. Isso é vontade do espírito maligno, do inimigo de Deus. Então os exercícios espirituais buscam essa união com Deus. Ele busca nos dar condições humanas e espirituais para que nós possamos tomar melhores decisões na nossa vida, justamente para ir de encontro à vontade de Deus. Para isso nós precisamos alcançar essa liberdade de espírito. Nós precisamos alcançar esse equilíbrio interior, fazendo com que nós nós possamos nos livrar daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que não nos preenche, que são as nossas afeições desordenadas, o egoísmo, a nossa autossuficiência, enfim, tanta coisa ruim que a gente gostaria de jogar fora, né? E para isso nós precisamos do discernimento, para que nós possamos ajudar a entender aquilo que é bom, aquilo que vai nos levar a construir o reino de Deus, promovendo paz e justiça. É muito fácil a gente discernir se eu devo bater em alguém ou não, se eu devo roubar um banco ou não, se eu devo enfim, fazer uma coisa que sabidamente é boa ou não fazê-la. Mas muitas vezes é difícil discernir entre duas coisas que aparentemente parecem boas, mas uma é a vontade de Deus, a outra não é. A outra vai nos desviar do caminho que Deus preparou para que nós cumpríssemos, para que nós pudéssemos ajudar, promovendo a justiça e a paz na construção do seu reino. E para isso nós precisamos conversar com Deus. E para conversar com Deus é preciso que nós façamos diálogo. Nós precisamos falar, mas também precisamos ouvir. E para ouvir, precisa de silêncio. Então os exercícios espirituais, eles caminham nessa forma de estarmos em oração, discernindo sempre para que nós possamos encontrar a vontade de Deus. É preciso que nós consigamos configurar a nossa vida a Jesus Cristo, pela força da graça, obviamente, mas iluminados pela palavra de Deus. Por isso é essencial nos seus exercícios espirituais que você tenha o seu caderno, que é chamado de caderno da vida, caderno ou diário espiritual, porque é lá que você vai anotar tudo o que acontece com você durante as orações, mas também ter a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Sagrada Bíblia do seu lado, porque é a partir de textos bíblicos que nós vamos fazer os momentos de oração. Os exercícios espirituais vão nos dar essa liberdade para eleger o modo como nós vamos amar mais e servir concretamente a Jesus Cristo. É uma caminhada que vai nos dar uma maturidade cristã, que vai nos tornar mais adultos na fé, adultos em Cristo. Nós não podemos parar diante da nossa vida, na nossa caminhada para a santidade, da nossa caminhada para Deus. É necessário que nós continuemos o nosso itinerário para chegar mais próximos de Deus. É esse processo contínuo, esse processo que começa com o nosso nascimento, começa com o nosso batismo, quando nós recebemos a graça de Deus e o Espírito Santo, e continua por toda a vida para que nós possamos novamente ver a Deus face a face, quando nós novamente tivermos a possibilidade de encontrá-lo na nossa morte, quando termina a nossa trajetória aqui na Terra. E nós vamos conseguir isso a partir do momento em que nós conseguirmos nos configurar a Cristo, que nós conseguirmos reproduzir em nós mesmos a imagem e semelhança de Deus, a imagem do próprio Cristo, e com isso nós conseguirmos participar da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, num outro momento, num outro vídeo, que os exercícios espirituais, eles consistem da gente ter uma participação maior no nascimento de Jesus Cristo, na sua vida pública e depois na sua morte e ressurreição.
conhecer melhor, conhecer Jesus Cristo para mais amá-lo. Então, os exercícios espirituais são essa busca e esse achar a vontade de Deus para o projeto da nossa vida. É nós conseguirmos superar a resistência de todas dessas afeições desordenadas que nós chamamos de paixões, sejam esses impulsos conscientes ou não. Às vezes nós temos impulsos que nos tornam pessoas que nós devemos combater, ou nós temos hábitos ou atitudes que nós devemos combater que nós não reconhecemos isso. Muitas vezes isso não é por nossa plena vontade. Então isso leva a uma busca por uma saúde da alma, uma decidida conversão. Isso é extremamente importante. Temos que perseverar, mas tomar a decisão de que nós vamos em frente. Ir em frente nesse caminho de santidade. Nós fomos criados para ser santos. Isso Deus nos repete várias vezes na Sagrada Escritura. Sede santo como o Pai é santo. E mais uma vez, ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é não errar. Ser santo é amar. É mais amar. Amar a Jesus Cristo, amar a Deus, para que esse amor seja depois esparramado para o nosso próximo, para o nosso irmão. E aí dessa forma nós conseguiremos servir. Em tudo nós vamos servir a Deus nos outros. Isso deve ser bem enfatizado. Exercícios espirituais não são dados. Não é um curso, um sistema teológico em que vocês vão aprender e decorar tudo e sei tudo muito bem o que são os exercícios espirituais. Eles são praticados, eles são feitos. O próprio nome já diz, são exercícios, precisa de ação, precisa de que nós façamos para que nós possamos caminhar nessa busca de responder o que Deus quer de mim. Então exige esse deslocamento pessoal, é movimento, é esforço, é verbo, é ação. Nós precisamos procurar e encontrar a vontade de Deus na nossa vida. Isso é importantíssimo para que nós sejamos pessoas mais plenas, para que nós tenhamos, como Jesus nos prometeu, vida em plenitude. Então, para isso, nós precisamos nos comprometer, nos engajar, para que nós consigamos superar os nossos obstáculos interiores, as nossas afeições desordenadas, tudo aquilo que nos impede de nós verdadeiramente escutar o que Deus quer nos dizer, os apelos que Deus faz para nós. Então nós poderíamos olhar aqui o objetivo final, ou resumido dos exercícios espirituais é dispor a alma para que nós possamos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha, essas afeições desordenadas, esses afetos desordenados, encontrar a vontade de Deus, e aí dessa forma nós conseguimos dar rumo para a nossa vida, nós conseguimos seguir um caminho que é o caminho planejado por Deus para nós. E servir a Deus, porque é amando que nós nos tornamos santos. É amando a Deus e ao próximo que nós vamos poder depois salvar a nossa alma. E nós fazemos isso fazendo com que o próprio Deus se comunique conosco, através da oração, desse encontro. Santa Teresa de Ávila nos diz que a oração nada mais é do que o encontro com aquele que mais nos ama. Olha como isso é bonito, O encontro com aquele que mais nos ama. Então nós não vamos para esse encontro de qualquer jeito, nós vamos preparados para conversar, para poder falar, mas também ouvir. E aí, a partir daí nós caminharmos junto com Jesus Cristo na nossa vida. Nós vamos confrontar aquilo que é o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos propõe. E para que nós consigamos isso, para fazer os exercícios espirituais, nós precisamos acolher a metodologia que é proposta, que vocês vão conhecer depois com mais detalhes, ter generosidade em participar, dando a importância devida àquilo que é prioritário na nossa vida. Nós precisamos ter tempo para a família, para o trabalho, mas nós precisamos ter tempo para aquilo que é nossa essência, nosso amor primeiro, que é Jesus Cristo. É preciso que nós estejamos abertos a ter esse verdadeiro diálogo com Jesus Cristo, mas também com aquela pessoa que está nos orientando no retiro, para que ele possa nos ajudar a crescer espiritualmente e participar, ter força e perseverança para que nós consigamos ter frutos nesse retiro que nós estamos propondo durante o Advento e o Natal. Vamos lá, força, vamos caminhar juntos nesse período tão cheio de graças que é
o Natal, que é o advento, nesse momento de espera que nós vamos viver. Vamos ao encontro daquele que veio ao nosso encontro. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos para depois conhecer mais de perto o retiro propriamente dito e conhecer melhor como que nós vamos rezar, como que nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo.